isso não ocorreu e o projeto foi vetado. Na verdade, não por ele, mas pelo atual governador Dória. Dória vetou um projeto que é um projeto importante, que foi construído coletivamente com vários segmentos e vários setores dos servidores da segurança pública do Estado de São Paulo, com o mandato do nosso colega do PSOL, o deputado Raul Marcelo, que nesse momento não está na casa, mas eu digo que ele continua sendo sempre um deputado estadual. Ele deixou aqui essa luta para que nós possamos derrubar o veto. O projeto de lei, eu me lembro da tramitação dele aqui, dos debates que ocorreram, um projeto estratégico aí para os servidores da segurança pública, ele pode ser derrubado. O veto, existe aqui na Assembleia Legislativa essa possibilidade de derrubada de veto. Muitos vetos já foram derrubados, no nosso mandato já aprovou projetos que foram vetados, em seguida nós derrubamos vetos. Eu diria aqui que muito na área que nós atuamos, né, Vitor, na área da educação, por exemplo, o projeto de lei que garante o pagamento de meia entrada para os professores, para todos os servidores da educação, em cinemas, teatros, em atividades artísticas e culturais. É um projeto nosso mandato. Ele foi aprovado aqui, porém ele foi vetado na época pelo José Serra. Foi um dos primeiros projetos que eu apresentei. Mas na gestão Alckmin nós derrubamos o veto desse projeto. Na verdade, 2 com esse teor. Um em 2012 e um em 2014. E virou lei. É lei estadual. Todos os profissionais da educação, desde o agente de organização escolar até o supervisor de ensino, passando pelo diretor, pelo coordenador pedagógico, pelos professores das redes municipais de ensino, todos têm direito a pagar meia entrada. Foi uma luta que nós travamos aqui e derrubamos o veto, né? E outros, o projeto de lei que estipula o número máximo de alunos em salas com matrículas de crianças com deficiência, foi um projeto que nós aprovamos, o Luiz acompanhou bem, que é professor também, nós aprovamos aí, com muita luta dentro da Assembleia Legislativa. O Alckmin vetou o projeto e, em seguida, depois de um tempo, nunca no mesmo momento em que o veto é dado, aí tem toda uma articulação, uma luta, mobilização, nós derrubamos o veto. Eu citei aqui 2, 3 exemplos para mostrar para vocês que isso acontece. Nós tentamos derrubar o veto agora de um projeto de lei que nem era do nosso mandato, mas teve toda uma união de vários setores aqui da Assembleia Legislativa. Não conseguimos, por conta da nova legislatura. Foi um projeto do Adriano Diogo, deputado do PT, que não foi reeleito também, mas deixou um projeto importante aqui, que criava mecanismos contra a tortura no estado de São Paulo. E esse projeto, inclusive, tinha o apoio da ONU. A ONU até mandou, depois o projeto foi vetado, e a própria ONU fez uma recomendação para que a Alesp derrubasse o veto. Me lembro que até recentemente veio aqui no Colégio de Líderes o criminalista, o advogado, o jurista que vocês conhecem, o José Carlos Dias, já com seus 80 anos, fazer ali uma pressão para que o veto fosse derrubado. Enfim, só para situar vocês de que há uma movimentação da Alesp para a derrubada de vetos de várias áreas, de vários projetos, e em alguns casos nós somos bem sucedidos. Eu acho que esse projeto é um projeto importante, um projeto que traz para o campo progressista, para o campo da esquerda, sobretudo para o pessoal, um debate que sempre foi capturado pelos setores mais reacionários, mais direitistas, que é a defesa dos servidores da segurança pública, né? Eu acho que daí nós estamos aqui com a presença do Alexandre, do Almir, do Abadael, é isso? Abidael, né? Vocês que militam na área, acho que vocês vão poder dar uma grande contribuição para esse debate aqui, porque a audiência, esse encontro está sendo televisionado ao vivo, muita gente está acompanhando, então seria muito interessante que vocês falassem, contextualizado, Veja Sol aqui também, que vocês fizessem uma contextualização da importância desse projeto, da situação dos servidores da segurança pública. Mas então é muito importante que a gente faça esse movimento. Não que a gente nunca tenha defendido os servidores da segurança pública, não é o caso aqui do nosso mandato, que sempre atuou nessa área, na defesa de todos eles, desde o pessoal da Polícia Civil, da Polícia Militar, mesmo
do serviço, do sistema prisional, do pessoal da Fundação Casa. Nós acompanhamos bastante essa luta dos servidores, né? Logicamente, nós entendemos que, por exemplo, a Polícia Militar, logicamente, que é um aparato, né, repressivo do Estado. Agora, uma coisa é você entender isso a própria polícia, outra coisa é você entender que você tem trabalhadores, pessoas que trabalham. Então, nós entendemos perfeitamente essa complexidade. E aí nós saímos na defesa desses servidores do ponto de vista salarial, do ponto de vista funcional, do ponto de vista da melhoria das condições de trabalho. Essa é uma defesa que, pelo menos, o nosso mandato sempre fez com críticas. Eu me lembro, Vitor, que em muitos momentos, setores, mesmo alguns deputados da bancada do PT me criticavam. Logo no começo, você fica defendendo o aparato repressivo do Estado. Então, nós já tínhamos detectado que o debate não era por aí, né? Então é isso. Então, essa é uma luta que a gente vem travando já há um bom tempo, entendendo que também os próprios servidores da segurança pública são vítimas de um processo de militarização das polícias, algo que vem desde, né, da intervenção da ditadura militar no Brasil, que tinha uma doutrina de segurança nacional, uma ideologia de segurança nacional, que militarizou as polícias em todo o Brasil, transformando a polícia, por exemplo, a polícia militar no que ela é hoje, altamente, né, para fazer guerra contra o povo brasileiro e não contra... Enfim, ela perdeu o seu caráter mesmo de força pública que era no passado, mas isso acontece muito claramente para nós após o golpe de 64, né? Então, por conta da militarização e da ideologia de segurança nacional, que persiste até hoje, de uma certa forma, na formação dos policiais militares, até na Polícia Civil também, em muitos setores. Aí é bom que vocês falem bastante sobre isso, porque a gente pretende aprofundar esse debate. Mas tendo como meta central, Vitor, derrubar o veto. Nós queremos a derrubada do PL 232 de 2018, deputado Raul Marcelo. Repito, ele não fez sozinho esse projeto. Raul Marcelo é um deputado combativo, altamente qualificado e democrático também. Ele sempre trabalhou com coletivos e ele pesquisou, ele conversou muito com vários segmentos aí dos servidores da segurança pública e aprovou o projeto. Agora cabe a nós derrubar o veto. E aí é todo um trabalho de mobilização que a gente vai ter que fazer com vários setores aqui da Alesp, que tem uma bancada da bala muito grande, que cresceu bastante, deve ter uns 13 deputados com vínculos, né, deputados que são oriundos, são orgânicos da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, tem até um capitão do Exército aqui, para vocês terem uma ideia, que é o capitão, o deputado Castelo Branco, que me disse esses dias, Vitor, que ele foi da Aeronáutica, da Marinha e agora do Exército. Ele passou pelas 3 forças. E ele disse que era sobrinho neto do Castelo Branco mesmo, do general-presidente Castelo Branco. Então ele está aqui também. Enfim, esse é o quadro aqui da Alesp hoje. Então, a gente vai avaliar se é bom ou ruim para a derrubada do nosso projeto, né? Talvez seja interessante, porque fica difícil para que eles neguem um apoio a um projeto como esse. Mas, enfim, vamos conversar um pouco, abrir o debate. É importante que vocês façam intervenções contextualizando essa situação. Aí nós vamos anotar, depois a gente monta aqui, a gente decide alguns encaminhamentos. Acho que esse é um encontro mais para organização de um movimento, né? Acho que é mais nesse sentido que a gente vai fazer a conversa hoje. Eu estou com um problema que eu tenho que ir daqui a pouco ir lá para o Largo de São Francisco, naquele encontro que vai ter agora. Inclusive foi convocado para do Grendel, enfim, dos jornalistas, né, da liberdade de imprensa. Então eu tenho que ir para lá daqui a pouco, daqui uns 15, 20 minutos, mas daí o Vitor vai coordenando aqui os trabalhos, né? A nossa audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia, vai continuar. Tem a TV Alesp aqui também cobrindo, já entrevistou vocês, né? E haverá também uma matéria no Diário Oficial, dando conta do nosso encontro aqui. E aí depois nós vamos divulgar aqui o resultado desse encontro, tá bom? Vitor, como que a gente coordena aqui os trabalhos? Quem que fala primeiro? Como o Vitor vai coordenar os trabalhos, ele já fica na coordenação. Melhor, né? A gente fez uma conversa prévia, falou que o Almir começa. Acho que pode começar o Almir, então.
Boa noite a todos. Meu nome é Albir Felite, sou advogado membro do Movimento Policiais Antifascismo. Também participo do Setorial de Segurança Pública do PSOL. E estamos aí nesse trabalho pela derrubada do veto do governador Dória ao PL 232 de 2018. O PL 232 de 2018, acho que, como já foi bem colocado, é um PL que garante diretrizes, garante tratamento médico, tratamento psicológico e terapêutico. Eu vou anunciar e já chamar para compor aqui a nossa bancada a deputada Isa Pena. Pena, por favor, pode chegar. Tudo bem, querida? Nós iniciamos agora, Isa, e o Almir já está iniciando aqui, depois a gente faz uma rodada. O PL 232, como já foi dito, é um PL que garante assistência, auxílio médico, psicológico e terapêutico, não só para policiais, mas também para os servidores da administração penitenciária. E ele tem um grande mérito de não se limitar só a esses profissionais, mas ele também é estendido aos seus familiares. Sabendo da peculiaridade, né, dessas profissões, que muitas vezes acabam sofrendo ameaças que transcendem a própria pessoa do profissional. Muitas vezes algumas ameaças chegam aos próprios familiares dessas pessoas. E esse é um dos grandes méritos desse projeto. Que, infelizmente, de uma forma até irônica, mesmo aprovado no passado, acabou sendo vetado pelo governador Dória, apesar do governador Dória ter sido eleito com um discurso de defesa dessa classe, um discurso muito forte de defesa dos interesses da classe policial, mas no primeiro momento que ele teve de garantir direitos a esses trabalhadores da segurança pública e da administração penitenciária, ele fez justamente o contrário, vetou, nem entrou no mérito do projeto, para falar a verdade, nem entrou no mérito, alegou simplesmente uma questão de competência, dizendo que deveria essa ser uma competência do Executivo, só que ele, como Executivo, passado 8 meses, até agora não apresentou qualquer alternativa. E acho que com isso cabe a nós a continuar com a luta pela derrubada desse veto. E há uma ironia maior ainda, né, uma contradição maior ainda nessa atitude do Dória, porque na mesma semana o governador Dória resolveu lançar o seu próprio projeto de, diz ele, valorização da classe policial, que foi o projeto Policial Nota 10, que consiste basicamente em entregar prêmios e certificados a policiais que eles consideram que tenham feito um bom serviço naquele mês. Um governador que diz que vai valorizar uma carreira, pega um plano de auxílio médico, terapêutico, psicológico gratuito, joga no lixo, e em troca disso cria um projeto que consiste em distribuir chaleira, distribuir cafeteira para policiais, é uma ironia um pouco grande. Às vezes até acaba despertando um pouco de riso na gente, porque é bem irônico mesmo. Uma outra ironia é o fato da gente estar aqui na Alesp, onde hoje, como o Janás bem colocou, a gente tem 13 representantes das categorias policiais, e mesmo com um veto a esse projeto, que poderia ser importantíssimo para a saúde dessas pessoas, para a vida dessas pessoas e dos familiares dessas pessoas, a gente vê um silêncio ensurdecedor aqui na Alesp, dessa mesma bancada. O que até é fácil de entender, porque esses 13 membros aqui que representam essas categorias aqui na Alesp, 11 deles fazem parte das altas castas das polícias. E, infelizmente, a gente vê que as altas castas das polícias muitas vezes agem para ignorar ou, às vezes, até contra interesses que beneficiariam as bases dessas polícias. Há essa divisão e a gente precisa também discutir essa divisão quando for falar de valorização dessas carreiras. E, falando na valorização dessas carreiras, é importante dizer que esse PL aqui ele não é um trabalho isolado do PSOL. Ele vem de um debate interno dentro do partido, uma autocrítica, até se pode dizer, de que era preciso ouvir um pouco mais os profissionais da base dessas categorias. Inclusive, esse PL que a gente está discutindo aqui hoje nasceu de uma conversa, até o camarada Alexandre está desde o começo, né, dessa discussão, nasceu de discussões com o movimento, e também nasce de uma autocrítica de que direitos humanos eles não devem ser escolhidos a quem atender.
Direitos humanos são para todo mundo. E a gente não pode deixar uma classe trabalhadora, como a dos policiais, dos agentes penitenciários, fora dessa gama dos direitos humanos. E tanto não é uma coisa isolada, esse PL 232, que eu posso até trazer alguns outros exemplos que seria muito interessante, a partir do debate de hoje, a gente também trazer aqui para a LESP. Esse próprio PL 232, por exemplo, ele nasce de uma ideia que não é nem de São Paulo, veio lá do Rio de Janeiro, de um PL com Marcelo Freixo, de não sei quantos anos atrás agora, que basicamente inspirou esse nosso projeto que a gente está aqui debatendo hoje. Também do Marcelo Freixo, hoje, há um projeto lá em Brasília que traz questões muito interessantes sobre valorização da carreira, porque quando a gente fala de valorização, a gente cai muito naquela coisa só do aumento salarial, que é essencial. Ainda mais aqui, por exemplo, as polícias, o Alexandre depois me corrige se eu estiver errado, mas tem uma defasagem de uns 4 anos aqui de aumento, de 6 anos, uma defasagem de 6 anos de aumento salarial. Também é essencial a valorização salarial. Mas quando a gente fala de valorização de carreira, a gente tem que falar também sobre ambiente de trabalho, sobre estrutura de trabalho, sobre mudanças institucionais. E o pessoal hoje tem tido alguns projetos muito interessantes sobre esse tipo de mudança, que vão além do mero aumento salarial. Esse projeto do Freixo, por exemplo, lá em Brasília, tem discussões que podem ser trazidas aqui para a LESP também, para o âmbito estadual. Por exemplo, quando ele fala sobre a erradicação de todas as formas de punição envolvendo maus tratos, tratamento cruel, desumano ou degradante contra os profissionais de segurança pública. A gente tem, por exemplo, na Polícia Militar, aqui de São Paulo, penas de prisão, penas administrativas de prisão. É algo degradante para o trabalhador. Falar sobre valorização da carreira é também falar sobre abolir esse tipo de pena a esses trabalhadores. Um outro ponto muito interessante, eu acho que seria interessantíssimo a gente trazer aqui para a LESP, e isso caberia não só nas polícias estaduais, mas também aos servidores da administração penitenciária, é a garantia de que todos os atos decisórios superiores e hierárquicos, dispondo sobre punições, escalas, lotação e transferências, sejam devidamente motivados, fundamentados e publicados. Porque a gente sabe muito bem que na administração penitenciária e nas polícias, por serem estruturas muito hierarquizadas, com o comando muito concentrado em algumas poucas figuras, há muita arbitrariedade contra os trabalhadores da base, contra os trabalhadores que estão ali no dia a dia, que estão ali nas ruas. E falar sobre valorização de carreira é também acabar com esse tipo de arbitrariedade contra esses trabalhadores da base. Há outros pontos, como regulamentação da jornada de trabalho e condições de trabalho, né? Ao mesmo tempo que tem esse debate do Freixo lá no Congresso Nacional, aqui na cidade de São Paulo também a gente tem feito um debate com um PL que foi feito assim dessa mesma maneira, conversando com profissionais da área, conversando com trabalhadores da base da área, na Câmara Municipal, com o nosso vereador Toninho Vespoli, que basicamente também repete esses termos que eu coloquei aqui do PL apresentado pelo Marcelo Freixo lá em Brasília. Questão de acabar com as punições aos trabalhadores, a questão das decisões dos superiores hierárquicos serem sempre fundamentadas, justificadas, e as questões de jornada de trabalho. Eu estou colocando tudo isso aqui para mostrar que esse PL ele não é algo isolado. Ele é fruto de um trabalho interno, de uma discussão interna do PSOL, de uma vontade do PSOL de ouvir uma classe trabalhadora que tem uma dificuldade enorme de ser ouvida, mesmo dentro das suas próprias instituições, porque muitas vezes a fala dentro dessas instituições ela é tomada quase que à força por superiores hierárquicos, e a gente sabe que os trabalhadores da base dessas áreas está sujeito a uma série de punições que outros trabalhadores não estão, e o PSOL está querendo, de certa forma, quebrar esse muro, dar espaço para que esses trabalhadores da base, da segurança pública e da administração penitenciária possam falar. E o PL 272, todo esse debate de derrubar o veto a esse PL, acho que cria um espaço inovador, um espaço de muita força para que essa classe trabalhadora possa falar.
Eu vou terminar minha fala dizendo que nós do PSOL, nossos mandatos aqui, a Isapena, nossa representante na Comissão de Segurança Pública, o Gianazzi, que tem um histórico todo de defesa dos interesses dos servidores, dos trabalhadores públicos aqui de São Paulo, nós do PSOL estamos à disposição para abrir esse diálogo, esse canal de diálogo, para tentar derrubar esse veto, para criar outros projetos que valorizem, de fato, a carreira, que tragam uma valorização que não se limite a distribuir cafeteiras e chaleiras por aí, né? A gente sabe que o trabalhador precisa de muito mais do que isso para se sentir realmente valorizado. E eu quero dizer que o pessoal está com esse espaço aberto. Podem procurar a gente, sintam-se à vontade para procurar a gente sempre que quiserem, para a gente seguir nessa luta. E vamos aí pela derrubada do veto do governador Dória. Muito obrigado. Obrigado você, Almir. A gente se conheceu ainda na eleição. Eu falei que a gente ia tocar essa pauta junto aqui. Eu senti que você não acreditou muito, mas era verdade. Obrigado você e a Sol aí por terem trazido o Alexandre, lógico. Acho que o próximo passo é passar a palavra para a deputada Isapena, a companheira que está aqui, né? Que importante vão ser eles para ajudar a derrubar o veto aí no plenário e nos colégios de líderes, né? Olá, gente. Bom, eu quero, em primeiro lugar, agradecer, né, pela realização de um debate, e finalmente a gente está debatendo aqui na Lesp um bom projeto de lei, né? Assim, ultimamente aqui, né, de 10, a gente tem uma média de 2 projetos de lei que avançam em direitos sociais, né? Então, é muito importante. Eu queria dizer que eu acho que, nesse momento, nessa etapa da luta em que a gente está, eu acho que tem uma pauta que deve ser a nossa pauta prioritária, que é a questão da privatização dos presídios. Existe uma mobilização forte da categoria acontecendo. No dia 17 vai ter uma audiência pública aqui. Eu faço questão de dizer que estarei nessa audiência pública, que estaremos ao lado desses profissionais, que são profissionais de um sistema prisional, penal, do qual a gente discorda em absoluto, mas estaremos lá porque entendemos que é preciso que os trabalhadores se unifiquem, né? Então, queria deixar aqui também, falar até com o Alexandre, pedir para a gente depois conversar e ver de estarmos juntos ali, né? Acho que a presença de vocês nesse espaço pode ser muito importante, né? A unidade dos profissionais de segurança, de uma forma geral, né, nesse sentido. Eu trouxe aqui comigo o termo de referência, né? E aí eu li o termo de referência, eu queria chamar a atenção, estive na audiência com o secretário de Educação. Eu queria chamar primeiro a atenção para o fato de que a Humanizare, que é a mesma empresa que administrava aquele presídio lá no Pará, acredito, né? Em que teve em Manaus, né? Manaus, isso. Em que teve um levante que mais de 55 pessoas, acredito, o número exato de pessoas que morreram nesse massacre. Essa mesma empresa está sendo cotada e é uma das favoritas para administrar as quatro penitenciárias aqui. Eu acho que é bom que todos os profissionais de segurança se vejam nesse momento como irmãos. Eu sei que existem aí as pautas, as reivindicações de cada um, mas hoje, se eu posso dizer uma coisa, haverá uma mobilização forte e que eu acho que todas as subcategorias aí da estrutura de segurança pública precisam estar aqui presentes no dia 17, precisam demonstrar apoio, e aí sim a gente vai mostrar, inclusive, para os policiais quem está do lado deles de verdade, né? Acho que o projeto do Raul, que eu já conhecia também, ele vem nesse sentido, no sentido de entender os profissionais da área de segurança. Queria chamar a atenção para um item, que é o item 3.3 desse termo de referência, que fala sobre controle interno. Então, será a competência da contratada, ou seja, da empresa, a manutenção do controle interno da unidade prisional, visando a disciplina e a manutenção das rotinas diárias dos internos, bem como o cumprimento dos mandados de soltura. Enfim, a contratada manterá seu quadro pessoal, funcionários capacitados e habilitados para exercer o controle prisional interno. Eu quero atentar para um sistema prisional carregado de
violências entre, enfim, facções diversas. Isso no Brasil, né? Em São Paulo, a tensão direta que se tem com o PCC, né? Enfim, é impossível qualquer empresa ter a legitimidade de tratar com casos, porque ali tem momentos em que você decide quem vive e quem morre, né? Você decide se mata, ou, né? Então, assim, tem que ter pessoas comprometidas com a proteção do ser humano. Tem que ter pessoas comprometidas com com o povo. E quem é comprometido com o povo? Um funcionário de uma empresa não é. Né? Assim, a lógica é diferente. Quando você é um servidor público, você já entra com um regime diferente, você já está num outro lugar, né? Você obriga diretamente aqueles funcionários a serem formados, né, para atender determinados casos específicos, coisa que vocês sabem muito mais do que eu, mas eu estou falando isso aqui porque fiz questão de vir, né? O Ale me chamou. Fiz questão de vir porque sou da Comissão de Segurança para registrar que vocês contem comigo. Acho que a gente precisa marcar reuniões, né, dessa área, desses setores, urgentemente, né, Ale? A gente falava disso lá atrás. A vida é um furacão. Mas a gente precisa retomar aquelas ideias de chamar e unificar todos os setores. E eu não falo só do legislativo, não. Eu falo dos setores da sociedade civil que estão mobilizados e vendo essa situação. Então, contem comigo, contem com a nossa mandata. É isso, eu vou ter que pedir desculpa, vou sair, porque também vou no ato lá do Glenn, porque o mundo está isso que está, né? De que não prendam o Glenn, que tem denunciado algumas verdades da política brasileira. Então, enfim, peço desculpas por estar me retirando, mas fiz questão de vir aqui porque, né, para dizer que estaremos juntos nas batalhas. E aí, se precisar, inclusive, aquele meu assessor ali, ó, de camiseta cinza, pode estar marcando agendas, trocando contatos para a gente fazer reuniões importantes. Tá bom? Eu agradeço. Obrigado a gente, Zé Pena, pela presença. Está indo todo mundo para lá. Agora está explicado. Vou passar agora a palavra aí para o Alexandre. A gente estava conversando até agora a importância de ouvir a base, né? Vamos ouvir a base, então. Bom, boa noite a todos e a todas. Bom, meu nome é Alexandre, eu sou investigador de polícia aqui em São Paulo, faço parte do movimento Policiais Antifascismo e eu queria começar essa minha fala, e vou tentar fazê-la o mais breve possível para a gente poder realmente bater um papo, com a seguinte pergunta, que eu acho que todos nós deveríamos fazer. E se essa polícia fosse minha? O que eu quero de uma polícia? O que eu espero de uma polícia? O que eu espero de um sistema de segurança pública, nele incluindo aí a administração penitenciária? O que eu espero socialmente que seja a ação desses servidores públicos na sociedade? E aí eu faço essa provocação para que cada um pergunte para si mesmo, né, se essa polícia fosse minha, o que eu faria? E eu vou dar a minha resposta. A minha resposta, vindo, né, da minha vivência na base das polícias, onde eu sempre estive, há mais de 20 anos eu estou na base das polícias, eu quero uma polícia que me represente não apenas como policial, mas uma polícia que me represente como cidadão. Uma polícia que me entenda como cidadão. E aí, eu acho que nós precisamos pensar em 3 pontos muito claros. O ponto primordial desse projeto de lei aprovado aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo é fomentar o seguinte debate: direitos humanos. Entre os meus colegas, entre os meus pares da base, uma pergunta é muito corrente. E os direitos humanos para o policial? E realmente, pouco se fez para atender essa demanda específica do policial.
E esse projeto, quando nós estávamos conversando sobre a elaboração desse projeto com o deputado Raul Marcelo, nós tratávamos dos seguintes pontos. Uma polícia, ela não pode apenas ser uma respeitadora dos direitos humanos. Uma polícia, ela precisa ser promotora dos direitos humanos. Esse é o ponto crucial. Uma polícia, ela deve ser promotora dos direitos humanos. E a gente entende que, para que a gente consiga essa expressão da polícia, nós precisamos anteriormente ter uma manifestação na estrutura da polícia, que é estruturar uma polícia a partir de um trabalhador. A construção do policial como trabalhador. Essa é, talvez, pelo menos eu acredito muito nisso, é a fórmula mágica para que nós tenhamos uma polícia cidadã, uma polícia garantidora de direitos. É uma polícia constituída por trabalhadores. Então, para que a gente construa essa polícia, que a gente construa esse policial como trabalhador, a gente precisa entender esse trabalhador na sua especificidade profissional, porém sem descartar que estamos tratando de humanos, de pessoas. E como pessoas, precisam ter os seus direitos fundamentais garantidos. Quando esse projeto é apresentado, e algumas críticas houveram do tipo, poxa, mas os policiais estão querendo ter uma proteção especial, estão querendo ter privilégios frente a outros profissionais, e a gente apresenta a seguinte razão do porquê ter um sistema específico de proteção ao policial. Porque as polícias hoje, e aqui no estado de São Paulo apenas reproduz o que é nos demais estados do país, nós temos uma polícia constituída por castas. Então nós temos uma casta superior, que é a que comanda a polícia, e essa casta superior ela está muito bem definida entre homens brancos, héteros, cisgêneros, abastados, bem-nascidos, né? Que contrasta com a base. Porque na base das polícias nós temos homens, mulheres, negros, temos mulheres trans, homens trans, temos toda a diversidade humana nas bases das polícias, né? E essa base ela é sufocada constantemente pelas direções, pelos comandos, pelas direções das polícias. E isso faz com que o policial viva constantemente no seu limite. Então o policial ele corre muitos riscos, além da violência, por conta das pressões psicológicas, dos assédios que são sofridos, tanto sexual quanto assédio moral. E esse policial ele não tem proteção, esse policial ele não tem voz. E esse projeto ele vem para apresentar, para criar para esse policial uma visibilidade como pessoa. Eu não gosto muito de usar esse termo, porque eu acho um pouco estranho, mas eu vou usar porque eu não tenho um outro melhor. Esse projeto, ele humaniza o policial. Ele humaniza o policial, ele humaniza o agente penitenciário. Porque a visão que nós temos na sociedade da polícia é que a polícia é constituída por cães de guarda. E esses cães de guarda não têm manifestação de sentimentos. Esse cara ele é tratado, além de como um cão de guarda, ele é tratado muitas vezes como o herói. Sendo que essa construção do herói ela não é benéfica para o policial. Porque quando se fala que o policial é um herói, está se dizendo ali intrinsecamente que desse cara pode-se exigir esforços sobre-humanos. E é isso que acontece. É isso que acontece. O estresse sofrido por um policial, vivido por um policial, vivido por um agente penitenciário, ele está muito além do que é comum, do que é vivido pelos demais trabalhadores. Mas, mais uma vez eu reforço, a ideia desse projeto não foi de privilegiar policiais, e sim de dar visibilidade
criar uma rede de apoio para que esse policial seja humanizado, que esse policial seja entendido, seja visto como trabalhador, até para que esse policial se reconheça como trabalhador. Como eu disse lá no comecinho, talvez essa seja a fórmula mágica para uma polícia cidadã garantidora de direitos. É o policial se reconhecer como trabalhador, ser reconhecido como trabalhador e se reconhecer na luta dos demais trabalhadores. Isso, muito provavelmente, pelo menos eu tenho essa crença, de que nós teríamos uma diminuição da letalidade policial, da violência policial, da mortalidade policial. Porque nós estamos naturalizando um discurso completamente estúpido, né? Disse, a polícia mata muito. E um outro lado responde, mas morre muito também. Como se esse empate fosse algo tranquilo. Se morre e mata, tá ok. Não, não tá. São pessoas. E essas pessoas, normalmente, são levadas à morte por um discurso que tenta legitimar uma guerra. Essa guerra não existe. Até porque só morre um lado. Porque o preto pobre periférico morre tanto na viela, vendendo drogas, quanto morre o preto pobre periférico que veste uma farda. É o mesmo extrato social que está morrendo. E a gente precisa interromper com isso. O nosso movimento, a gente vem trabalhando a ideia de desmilitarização, ciclo completo e carreira única. E entendam que, quando nós fazemos essa defesa, nós não estamos pensando apenas de forma classista. Nós estamos dizendo o seguinte, para que nós nos lancemos para uma polícia civilizada, para que nós nos lancemos para uma polícia realmente eficaz socialmente, nós precisamos ter esse trabalhador com garantias, com expectativa de carreira, por exemplo. E aí nós passamos necessariamente pela desmilitarização, pelo ciclo completo e pela carreira única, pela instituição de carreira única com entrada única. Isso tudo é para dizer, ao final, se essa polícia fosse minha, ou se essa polícia fosse de vocês, será que não seria mais interessante que nós cuidássemos dessa polícia com carinho? Porque se nós oferecermos para o policial, e eu aqui falo não como um policial, mas como um cidadão, né? Se nós cuidarmos dessa instituição, dessas instituições, dessas estruturas, com carinho, nos manifestarmos constantemente na organização e na formação dessa polícia, nós teríamos uma melhor prestação social. Então, eu quero deixar isso bem salientado aqui. É muito bacana saber que hoje nós temos alguém que pelo menos nos ouve e está nos dando voz. Eu não vou poder deixar de deixar aqui o meu agradecimento ao deputado Raul Marcelo, que nos recebeu e encaminhou esse projeto de interesse das bases das polícias. Eu não posso deixar de agradecer o deputado Gianazzi, que proporcionou aqui, além de outros feitos que tem, como ele mesmo já citou, está nos recebendo, está patrocinando essa audiência para que nós possamos discutir uma coisa que é extremamente importante. Tenho que agradecer também à deputada Isapena, que é extremamente corajosa e tem se colocado à disposição para esse debate, porque se essa polícia fosse minha, ela seria uma polícia humana, ela seria uma polícia que garantiria direitos, ela seria uma polícia promotora dos direitos humanos. E, para isso, só um trabalhador humanizado é capaz de fazer. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Passo a palavra agora para o Abdael, nosso companheiro aí do FUPESP, sindicato que está com a gente aí, vai estar com a gente já 17/9, está com a gente contra as privatizações, está sempre com a gente. Obrigado, boa noite a todos e a todas, saúdo os companheiros da mesa, saúdo o deputado Gianazzi, a companheira Isapena que teve que se retirar para fazer atividade lá que é importantíssima, né? Ao companheiro Raul Marcelo, deputado que fez o projeto, aos companheiros da Fundação Casa, né? Companheiro Almir, companheiro Alê, estamos aí para poder fazer essa luta, que é uma luta grande, né?
Antes de começar, deixo aqui registrado o meu repúdio veemente ao prefeito do Rio, Crivella, que de forma patife tentou retirar, né, tentou fazer uma censura junto à Bienal do Rio de Janeiro. É um absurdo que ainda, em pleno século XXI, temos mentes que ainda queiram misturar religião com política. Isso é um absurdo. Eu sou evangélico e não concordo de maneira alguma com o posicionamento do Crivella e com o posicionamento de muitos evangélicos por aí que são preconceituosos, né? De forma que devemos sim lutar por tudo e por todos, né? E deixo aqui registrado o meu profundo repúdio. Eu sou agente penitenciário há 25 anos, né? Sou membro dos policiais antifascismo, né? Recentemente, né, fui possado como diretor sindical da Penitenciária Firmino de Santana, a maior cadeia aqui da América Latina, né? Nós temos lá na unidade 3.500 presas. Também sou ex-coordenador do Setorial Estadual de Segurança Pública do PT de São Paulo. Sou filiado ao Partido dos Trabalhadores. Estamos juntos aí para essa luta que é a luta de todos, né? Concordo com o companheiro deputado de que a luta pela segurança pública realmente ficou um bom tempo de lado, infelizmente, né? A direita ela captou, né? E eu sempre falo que basta que possamos acender, né? Nas reuniões que a gente faz com o PAF, a gente sempre fala que assim, bastou a gente poder acender uma lâmpada ali para o pessoal, né, das polícias, para o pessoal que pertence ao segmento do subsistema de justiça, encontrar, né, uma luz, né? A gente começou o PAF, eu lembro bem, tínhamos 250 pessoas no Face, né? E quando a gente teve a ideia de fazer a carta pela democracia contra o golpe, né, essa carta ela bombou nas redes sociais. Essa carta ela fez com que as pessoas descobrissem, sim, que existem pessoas progressistas e que existem policiais realmente que se preocupam com direitos humanos. Hoje nós temos mais ou menos 8 mil pessoas, né, que se uniram ao grupo. Então, assim, bastou sinalizar. E eu creio que possamos acender esse farol e mostrar à população brasileira que sim, que existem policiais, existem profissionais da área de segurança pública, da FEBEM, GCM, Polícia Federal, né, até das próprias Forças Armadas que se preocupam sim com a segurança, com direitos humanos, que são progressistas. Basta que possamos fazer o debate, né, não deixar ele parar e que possamos avançar em direção àquilo que nós queremos, cidadania plena. É interessante, né, que eu li o veto do Dória, né, com relação ao projeto de lei, né, e ele cita a honra no começo da linha, né, de forma honrosa, vem até você enche linguiça, né, de forma honrosa ele veta um projeto, né, destinado a uma categoria que justamente usa muito a expressão força e honra, né, eles acabam e foi com honra que ele vetou o projeto. É inacreditável que atualmente nós temos em São Paulo nós tivemos agora na última eleição, né, uma ascensão muito grande de profissionais da área de segurança pública que ascenderam as cadeiras de deputado. Eu mesmo fui candidato esse ano que passou, né, a minha lógica era realmente totalmente diferente com relação aos colegas que estão hoje aí, mas é interessante, né, que nós temos em São Paulo. Eu cheguei ao sistema com 18 para 19 anos, entrei em 94. Então, infelizmente, né, assim como muitos que estão aí há 25 anos sobre a égide de um mesmo partido. E é interessante que a bancada da bala de São Paulo corre junto, se eu posso usar essa expressão, com o mesmo partido há 25 anos. É inacreditável que um partido que acabou com a segurança pública do Estado de São Paulo consiga captar para si uma bancada que, na verdade, deveria fazer, se não é oposição, fazer o contraponto, né? Mas os caras preferem concordar. E é interessante que a população acaba acompanhando isso, né? A gente vê uma população em São Paulo que diz que acompanha a segurança pública, só que não acompanha. Na verdade,
quando você reelege sucessivamente o mesmo governo que, né, destruiu a segurança pública, fez ascender uma facção criminosa nos presídios, e é o PCC, em vez da gente fazer a tática Voldemort, que não é citar o nome do bicho, o bicho não aparece, está aí 25 anos, né, saiu entrou nos presídios, pulou o muro, tomou as cidades, tomou o Brasil e colocou seus tentáculos mundo afora. E ainda assim, esse mesmo partido continua no governo do Estado de São Paulo. É uma coisa que, né, é inacreditável. E eu venho de uma família que, né, eu tive o prazer de conviver com os meus avós. Meu avô foi da Polícia Civil e foi carcereiro. Meu tio-avô, né, ele foi da Polícia Militar. Os dois vieram da Força Pública, inclusive, né, do advento do golpe. Eles tiveram que optar, né? Na verdade, meu tio-avô ele era da GCM, que era da Guarda Civil, que era da Polícia Civil. A Polícia Civil tinha uma guarda civil, e o meu avô ele se recusou a ir para a Polícia Militar, né? Ele teve a coragem de, não, para lá eu não vou. Ele decidiu, né? Ele fez os seus contatos e foi para a Polícia Civil. E o meu pai foi agente penitenciário. E a gente, enquanto ser humano, né, enquanto vivente das penas e das dores da nossa profissão, né, quando a gente vê que um projeto de lei desse, que pode e vai, né, a gente vai conseguir derrubar esse veto, né, com a força de todos, né, um projeto que visa realmente mostrar que o policial, né, o agente socioeducativo, o guarda civil, enfim, ele é ser humano. Mas é interessante também que possamos fazer com que esses profissionais saibam também disso, né? Infelizmente, o nosso sistema de segurança pública ele visa apenas somente proteção de bens e pessoas de bens. Infelizmente, é a resolução desse sistema que está aí e que nós do PAF, enquanto grupo, enquanto trabalhadores, lutamos para que possa estar mudando nesse sentido. E hoje temos aí 4 unidades, né? Eu vou tocar um pouco na privatização. Tem 4 unidades que eles querem eleger para privatizar. E é interessante como que se rasga. Eu não sei como que esse pessoal consegue rasgar tanta Constituição, né? Eles conseguem atropelar preceitos legais, vive criando bolhas que uma hora ou outra você acaba estourando, né? Em comparação com a bolha do crash de 2008, né, da bolha imobiliária, que o mercado faz muita especulação, especula-se com leis. É incrível como que esse pessoal no PSDB, né, e outros segmentos que estão aí conseguem, né, passar por cima de preceitos legais. E a próxima bolha que vai estourar é a bolha judiciária, né, né, com a prisão do companheiro Lula, inclusive, foi-se criando um lawfare que você vai inchando, e a hora que essa bolha estourar, gente, é incrível como que é apenas um exemplo de que vai acontecer, é apenas um exemplo de que esse processo que esse partido está fazendo com as privatizações. Também não quero me alongar muito, que a gente vai estar batendo esse papo, tenho dados aqui a respeito do sistema, né? É importante que possamos dar o apoio explícito, sim, ao projeto, né? A categoria ela vai entrar nessa luta, com certeza, mas que possamos ampliar mais as comunicações, as informações, né? Os meninos, né, os companheiros da socioeducativa falaram, pô, Bida, só tá você aqui do sistema. É um trabalho de desconstrução que foi feito, né? Eu fui agente do setor de inteligência da SAP, eu fui diretor de inteligência, eu sei muito bem como que se preparam, como que procedem para preparar informações falsas e para justamente destruir, né, o legado dos trabalhadores. E é uma coisa que a direita faz muito bem e que vamos agora, enfim, né, desconstruir. Agradeço a oportunidade e vamos bater esse papo aí. Tá? Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, eu estou sendo chamado para o ato lá do Largo São Francisco, eu tenho que ir, mas primeiro, em relação a essa questão que a Isa levantou, e você também, sobre a privatização do sistema prisional, agora de 4 presídios, na verdade, nós já fizemos aqui 2 audiências públicas na Assembleia Legislativa, nós já fomos ao Ministério Público, entramos com uma representação, e agora que saiu o edital, nós vamos reforçar a representação
exigindo que o MP tome providências em relação a isso, porque é um tema muito polêmico, para nós é inconstitucional, sem dúvida nenhuma. Existem muitos argumentos jurídicos já mostrando isso, nós debatemos, inclusive, numa audiência dentro da Secretaria, recentemente. Não está muito claro nos nossos debates com a Defensoria Pública, com as várias organizações da sociedade civil, com a AB, enfim, todo mundo é contra, e tem argumentos jurídicos consistentes. Então, no primeiro momento, nós vamos pressionar o MP, para o MP entrar com uma medida judicial contra o edital. Esse é o primeiro momento da nossa luta. Tem a audiência pública dia 17, não é isso? Que nós estamos chamando junto com o pessoal do sindicato. Vai existir uma nova audiência aqui, mas já com esse novo cenário agora do edital. Então é importante essa luta. E, logicamente, que a derrubada do veto aqui, eu acho que a gente não pode perder o horizonte. Essa luta é importante contra a privatização, mas a gente aqui leva várias lutas ao mesmo tempo, 20, 30 lutas, então não vai ficar focado só numa luta, a gente tem várias. Então, mas é importante que essa luta não seja abandonada, que a gente crie aqui condições, talvez, no primeiro momento, um manifesto pela derrubada do veto, até faço essa sugestão antes de sair, e talvez que esse manifesto chegue nos 94 deputados aqui da LESP, depois talvez com um abaixo-assinado para chegar nos deputados. O foco agora é atingir o deputado de cada partido. Acho que é uma tarefa já para a comissão que organiza esse movimento, né? Manifesto com abaixo-assinado para a gente chegar em todos eles. Certo, pessoal? Inicialmente era isso, eu tenho que ir mesmo, porque estão me chamando lá, eu já estou atrasado. Mas o Vitor vai continuar coordenando os trabalhos aqui, ouvindo todas as sugestões e encaminhamentos. Muito obrigado e boa reunião para vocês. Obrigado. Eu ia até fazer a brincadeira, que é muito legal ouvir o ASP aqui, porque essa é uma categoria ameaçada de extinção agora, né? Vai virar monitor de ressocialização. Na privatização, as empresas contratam e treinam monitores de ressocialização. Se mudar o nome, tudo bem, né? Mais claro do que nunca que é inconstitucional pela Constituição, pelas regras de São Paulo e federais, isso é absolutamente inconstitucional. A gente tem muito orgulho pelo trabalho que a gente fez aqui na Frente Parlamentar contra a privatização do sistema penitenciário. Começou mais ou menos assim também o movimento, uma conversa que eu tive com o Jabá, aí eu trouxe ele para conversar com a Amparar, aí a gente foi juntando os movimentos dos sindicatos com os movimentos das organizações sociais. A gente sabe que é uma discussão bem complicada, bem complexa, mas a gente conseguiu alinhar todo mundo na mesma direção. E hoje a gente tem um movimento bem organizado, que tem uma força muito grande. Eu tenho a convicção que a gente vai conseguir resistir a essas privatizações aí. Eles acham que eles vão resolver isso até dia 10 de outubro, eles estão bem enganados, que a gente ainda tem muito gás para essa briga. Queria passar a palavra para o companheiro do CITCESP, mas eu não sei qual dos dois vai falar, ou se os dois vão falar. Então, fica à vontade. Sou Gessita, sou uma das diretoras sindicais, tá, do sindicato, que é da Fundação Casa. Né? Na verdade, a gente não está incluído, né, nesse projeto de lei, mas agradecer o Almiro, o Gianazzi, também na pessoa do Vitor. E, assim, eu achei interessante a nossa participação, porque, como nós não somos da segurança pública, né, isso a gente tem que bater bastante, porque assim, nós não somos nem da segurança e nem da educação. Então, isso, para o nosso trabalho, nós somos da justiça. Isso, para a gente, fica um pouco complicado, né, porque na Fundação a gente tem que ter uma disciplina e trabalhamos com adolescentes que fizeram ato infracional e, ao mesmo tempo, tem que dar essa educação. Né? Então, isso, para a gente, já é um trabalho bem complicado, né, mas a gente tenta, da melhor forma, trabalhar. Só para dar um panorama da Fundação Casa, não sei se todo mundo tem uma ideia, né, que nós somos 12 mil funcionários, tá? A gente trabalha mais ou menos com 9 mil adolescentes, e a gente atende adolescente desde os 12 até os 21. Né? Por que o 21? Porque se o adolescente fez um delito com 17 anos e 11 meses, ele vai para a Fundação, né? E 17 anos, 11 meses e 29 dias, ele acaba indo para a Fundação, e, dependendo do delito, ele acaba ficando até os 21.
Dentro da fundação, a gente tem mais ou menos umas 20 profissões. Né? Então, tem um agente de apoio socioeducativo, que é o que trabalha a questão da segurança, tem pedagogos, tem psicólogos. Então, a gente tem uma vasta... várias profissões. Né? E isso, para a gente, é interessante, porque, na hora da gente trabalhar com adolescente, né, abarca vários setores da vida dele, né, mas, ao mesmo tempo, também a gente tem essa dificuldade. Né, como uma parte tem que fazer a disciplina, outra parte tem que fazer a educação, outra parte tem que fazer o psicossocial. Isso também, na hora da gente trabalhar, a gente precisa dessa ligação, porque senão a gente acaba vendo o adolescente dividido. Né? Então, eu vou trabalhar só a segurança, vou trabalhar só o psicossocial, vou trabalhar só o pedagógico. Então, a gente tem algumas unidades que já conseguem fazer esse trabalho. Né? A gente consegue ter todos os setores em função do adolescente. Né? E o que a gente também, a questão da segurança pública, da educação, a gente também sofre tanto quanto um policial. Né? Nós não somos, e o ASP, né, nós não somos, né, polícia, como a gente fala. Né? A gente está até tentando mudar a nomenclatura do agente de apoio socioeducativo, com o pessoal que trabalha da segurança. Né? Então, a gente tem uma PL aqui na casa para a gente tentar mudar de agente de apoio socioeducativo para agente de segurança socioeducativo. Né? Porque essa pessoa que trabalha na segurança, ela também tem que ajudar na educação. Então, como que a gente faz esse trabalho? Né? E aí, isso ajuda na questão essa mudança de nomenclatura, até para a gente, enquanto tentar trabalhar a questão da segurança pública, e no sentido de nós não temos periculosidade nem insalubridade. Então, talvez a gente conseguindo essa mudança de nomenclatura, a gente consiga até isso, porque acho que todo mundo sabe, né, que os adolescentes não são tranquilos, né, a mesma coisa. Os nossos adolescentes acabam indo para a SAP, né, então não muda muito a localização, né, muitos a gente consegue ter essa ressocialização, mas a gente sabe que muitos acabam indo para a penitenciária. Né? A questão da violência também, acho que a gente foi comentado um pouco, né? E esse projeto tem a ver com esse apoio à questão da violência. A gente também tem bastante disso, às vezes, principalmente o pessoal da segurança, mas a questão da violência interna, né, quando a gente tem tumulto, quando a gente tem rebelião, quanto externa também. A gente tem um levantamento desde 2012 que a gente perdeu mais ou menos, só em assassinato, uns 5 ou 6 funcionários. Né? Então, em 2012 foi 1, em 2013 foram 2, em 2015 foi 1, em 2016 tivemos um funcionário que morreu dentro da unidade. Né? O adolescente enfiou um cabo de vassoura na garganta dele, então ele estava em serviço. Né? E mais 3 que foram assassinados. Né? Então, assim, isso é pouco num ano. Sim, mas a gente sabe que a decorrência do assassinato foi em decorrência do trabalho. Né? Porque a gente ficou sabendo que teve cobrança de menino que encontrou o funcionário na rua e acabou matando ou cobrando. Né? Às vezes, a gente teve um caso agora, recentemente, essa semana, do funcionário que estava saindo da unidade, ele foi perseguido, e aí a gente tem... os adolescentes chamam alguns funcionários de bico. Né? E aí esse funcionário estava saindo da unidade e os 2 adolescentes, né, na moto, perseguiram ele e ficavam, o bico, o bico. Então, a gente sabe que né, que era adolescente que passou na unidade. Então, a gente também tem essa questão, esse problema de violência. Né? Porque, se eles descobrem, a gente teve, se não me engano, em 2013, o funcionário foi assassinado e, em cima do corpo dele, deixou o crachá da fundação. Então, a gente imagina que, né, provavelmente foi em decorrência disso. A gente tem que andar com o crachá, então acaba você sendo identificado no meio
né, de uma população que a gente sabe que a violência hoje está em todo lugar. Mas a gente também tem essa... acaba sendo vulnerável a isso também, né? A questão da PL também, que a gente tem a questão do atendimento médico, né? Que também é muito importante. A gente, enquanto Fundação Casa, a gente tem a coparticipação, né? Como funciona isso? A Fundação Casa oferece, né? Paga um valor mensal, só que, além desse valor mensal, você paga as suas consultas, né? Até aí, hoje em dia, a gente tem bastante empresas que têm essa coparticipação. Só que, no caso de um tumulto, no caso de uma rebelião, você vai para o pronto-socorro. Quem paga essa despesa? Você. Né? Então, a pessoa que sofreu o acidente, apanhou, teve alguma lesão. Então, isso também, a gente também é complicado, porque, tudo bem, você tem um convênio, tá? Você paga, que não é pouco, depende do valor salarial, né? Mas, além de você apanhar, você ainda é obrigada a pagar para tratamento, né? A gente, com relação ao tratamento psicológico, a gente não é cobrado na coparticipação, né? Que isso foi um acordo já da Fundação com a AMIL, né? Isso para quem tem convênio, né? Que isso tem que deixar bem claro, porque, fora isso, a gente não tem esse aparato total, né? Com relação também ao jurídico, a gente tem o sindicato, quem é filiado tem o sindicato para estar auxiliando, e a gente tem uma lei do deputado Telhado, 16.920, que ele inclui os agentes penitenciários e a Fundação Casa para ter um atendimento jurídico integral, né? Então, a gente ainda não usou, a gente não sabe como que vai ser isso. Mas, enfim, é uma ajuda, né, para a gente estar podendo usufruir, né? E, como eu falei, a gente não tem periculosidade, insalubridade, né, diferente tanto da polícia quanto da penitenciária, justificando que o nosso trabalho é mais educativo do que penal, né, no sentido de que o adolescente está lá para cumprir um ato infracional. E, assim, acho que, para finalizar, eu só queria complementar a questão da privatização da penitenciária, que uma vez me perguntaram, né, como que está isso na Fundação Casa. Ainda não chegou à privatização. Tá? Mas uma coisa que a gente queria deixar bem claro é que, assim, não se fala nisso, mas o nosso setor ele já está terceirizado já faz muito tempo, né? Então, eu acho que, para a privatização, não vai demorar muito, porque a gente já tem motorista, o cargo de motorista, a questão da vigilância externa, né? Também a cozinha já é terceirizada. A gente já tem um setor, né, que a gente tem um setor pedagógico. Então, já tem alguns lugares que as ONGs já estão tomando conta. Os trabalhos, que as pessoas que trabalham com os adolescentes têm o setor pedagógico, mas já tem o SEMPEC e o SENAC, que são terceirizados. Então, a Fundação paga para eles poderem dar cursos e oficinas para os adolescentes. Então, eu acho que isso logo, logo vai chegar no nosso setor, né? Eu acho que eles estão fazendo esses testes para, logo em seguida, pensar na Fundação Casa também, né? Que daí vai ser muito mais fácil, porque já tem praticamente 70% já terceirizado, então, para privatizar, eu acho que não vai demorar muito, né? E eu acho que seria com relação a isso, né? E a gente tentar... uma das questões a gente está aqui, até a questão da segurança pública, é para a gente tentar estar discutindo isso, porque a Fundação não é muito conhecida, né? A gente sabe que a gente está fazendo um trabalho aqui na LESP e a gente percebe que a Fundação as pessoas não conhecem, não têm noção do que é, né? Confunde a gente com o pessoal da penitenciária e, assim, o nosso trabalho é bem diferente, né? Em tanto questões de direito como em questões de trabalho mesmo, né? Aquela coisa de a gente ter contato direto com o adolescente, né? Que muitas vezes a penitenciária a gente sabe que às vezes é um contato, né,
um pouco mais distante, né? E o nosso não, o nosso é bem vínculo mesmo com o adolescente, então isso para a gente também é um desgaste, né? Porque a gente tem um trabalho intensivo com ele, a gente quer que ele mude, e aí tem essa briga, né? Ele não quer mudar, ele ou ela, né? Porque a gente tem menina também, né? E isso acaba também se transformando num estresse, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Ali a gente está hoje, daqui a pouco dá 2 minutos, a gente fala levantar a casa, né? Ter uma rebelião, ter um tumulto. Então fica essa tensão. Então, no mesmo dia, você tem várias emoções. Você tem o estresse de não saber, olha, aquele menino está meio estranho, aquele adolescente surtou, né? Você tem que estar, porque para você fazer uma educação, para você dar uma educação, para você tentar mostrar que tem um caminho, você tem que ter o vínculo, né? E às vezes é muito complicado para a gente ter essa questão do vínculo, saber que o adolescente estuprou uma criança de 5 anos e você tem que ter esse vínculo com ele, esquecer que ele o que ele fez e tratar ele como um ser, né? Um educando, né? Então a gente tem muito disso, esse balanço, né, de emoções para a gente também é estressante, né? Então a gente não sabe até que ponto a gente pode ir, o que não pode, mas eu acho que a gente está junto, né, com essa questão de vocês, tanto da penitenciária quanto da polícia, para a gente estar podendo trabalhar junto e poder compartilhar, né, as nossas dificuldades, que não são diferentes muito da de vocês, que também tem a questão do governo, né, que a gente também tem que lembrar muito disso. E eu acho que é só. E a gente tentar trabalhar isso, a gente está sempre podendo compartilhar. O que precisar também pode estar chamando o pessoal do sindicato para a gente estar dividindo essas angústias enquanto funcionário público, né? Era isso, obrigada. Eu acho que o CITSESP foi um dos primeiros sindicatos assim, de segurança pública, né, de apoio que eu vi aqui com relação do mandato. Acho que é o mais antigo que eu conheço, pelo menos, principalmente na área pedagógica, mas isso. Em toda a relação. Foi um dos primeiros que eu vi aqui. O Almir quer fazer um... Queria só uma palavra rápida antes, que eu acho que a Sol também vai falar. Ah, ok. Uma palavra rápida. Eu conheci a Jessita numa reunião com o mandato da bancada ativista, justamente falando sobre toda essa questão da privatização. Eu quero até explicar o convite pessoal que eu fiz a vocês, mesmo não estando inclusos nesse PL, apesar do foco da audiência, que se a derrubada do veto, a gente tem o objetivo de além da derrubada do veto, criar mais projetos, né, que vão nesse sentido do reconhecimento dessas classes trabalhadoras que mexem com essa questão da violência, né, desse mesmo problema social. E até explicando, por exemplo, o projeto que surgiu aqui na Câmara Municipal com o vereador Toninho para as GCMs, ele surgiu justamente de uma lacuna de um outro projeto, do projeto do Freixo lá no Congresso, que abarcou todas as classes da segurança pública, menos as guardas civis municipais. E a partir dessa lacuna que a gente percebeu nesse PL federal, a gente acabou conversando aqui com associações de servidores estaduais, uma associação estadual dos servidores das guardas civis municipais, e a partir de perceber essa lacuna, a gente acabou sugerindo um PL aqui na cidade de São Paulo. E então, esse convite pessoal que eu fiz para o pessoal da Fundação Casa, do CITSESP, é justamente pensando nisso. A gente percebe aqui uma lacuna, vamos, a partir dessa lacuna, vamos tentar preencher ela com novos projetos, com novas conversas. Claro que o foco aqui dessa audiência é a derrubada do veto, mas a partir dessa audiência aqui, com certeza, a gente vai surgir com novos projetos, com novas ideias, novos movimentos. Então, a gente agradece. Fica aí essa explicação e esse convite de um espaço aberto para vocês conversarem com a gente. Com certeza. Já colocar à disposição o mandato para todos os PLs que vão vir. A gente já começou na conversa da primeira vez, né, falando que a gente talvez poderia fazer um que complementasse esse, que já tem várias questões que a gente já poderia colocar aqui. Começar pela derrubada do veto, justamente para articulação, mas a gente está aí sempre aberto para trabalhar como for. Eu pensei até em
em fazer um convite que eu não posso fazer, porque eu não faço parte, né? Mas eu sei que vocês não são da segurança, mas talvez tenha espaço para vocês no Policiais Antifascismo. Acho que valia a pena vocês conversarem. O pessoal da SAP ali, eu sei que já tem gente lá, eu acho que valia a pena vocês estarem próximos do movimento. Sim. Agora passar a palavra para a Sol. Eu acho que Não, é assim, ó. teve a iniciativa, infelizmente, inovadora de criar um setorial de segurança no PSOL e que vem trazendo esse debate para a gente. Então, lá em Santo André nós criamos a Setorial de Direitos Humanos e Segurança, né, para fazer realmente esse debate e entendendo que dentro de um partido de esquerda discutir só segurança é muito difícil. Mas quando você traz o conceito de direitos humanos, as coisas ficam um pouco mais fáceis. Mas o que eu vejo é o seguinte, eu acho que nesse momento, mais importante do que qualquer outra fala, porque a fala da categoria, a fala da base é mais importante do que qualquer outra, seria assim, quais seriam os encaminhamentos? Acho que a gente teria que pensar um pouco nisso agora, né? O que fazer? Acho que o Janaz ele fez uma proposta que eu considero interessante, mas, além disso, o que mais? Né? E, de repente, tentar marcar um outro encontro, uma outra atividade, e articulando melhor no sentido assim, de motivar mais a base para vir a partir, talvez, de hoje e, talvez, dos encaminhamentos, as pessoas acabem acreditando, porque também eu sei que é difícil o pessoal da segurança acreditar que um partido de esquerda está pensando em algo para eles. Né? Se de um lado tem desconfiança, tem do outro também. É isso. Não sei se o Daniel quer falar. Eu acho que a mesa está aberta, acho que a gente pode conversar se alguém tem mais algum encaminhamento. Eu penso que esses aqui, que o Carlos falou no primeiro momento, acho que são essenciais. Eu acho que num segundo momento, principalmente quando a casa começar a debater esses vetos, porque eles acabam fazendo isso mais ou menos em lote, talvez marcar para entrar no colégio de líderes ali uma comissão para falar sobre isso, mas isso a gente deixa guardado na manga para quando for o momento ideal. Acho que o abaixo-assinado e o manifesto já mostram a mobilização do grupo, servem tanto para trabalhar aqui dentro como para trabalhar fora. E, lógico, uma próxima reunião é essencial para a gente continuar mobilizado. Não sei, está aberto para se alguém tem mais alguma proposta, pensa mais alguma coisa que a gente possa encaminhar. Não, só queria falar, só que a união de nós aqui, eu acho que é muito importante mesmo para isso. Igual a gente não tá no projeto, mas eu acho importante a gente vir aqui e lembrar vocês para vocês colocar nós no meio desse projeto, entendeu? Então, por isso que eu fiz questão que eu falei para quem aqui já sim, porque nós não tá, mas tem que cutucar esse povo e colocar a gente no meio, né? Então, a união da gente, assim, dos setores mesmo, igual a gente não sendo do setor da segurança, mas igual tem alguns setores nossos que faz parte e tal. Então é importante a gente vir aqui sim, pedir para vocês e lembrar e apoiar todo esse projeto, derrubar do veto e cobrar vocês logo para vocês cutucar e colocar nós no meio também desse projeto. Tá? É isso? Então a gente vai ajudar vocês na derrubada do veto, se Deus quiser e quer. E depois vocês já vão colocar uma emenda já e metendo nós no meio. Tá combinado. E nos próximos vocês já estão dentro. Vamos para as próximas reuniões para a gente já construir junto com vocês, para ter mais gente, mais base aí. Acho que então... Del quer falar. Não, perfeito. Eu acho que o Almir e o Alê não vão ver óbvio em já convidar os companheiros da Fundação para participar do movimento que ele não restringe, né, a participação, ele engloba todas as atividades, porque segurança pública e subsistema de justiça é o foco para que possamos humanizar, na verdade, né? Então eu acho que para os companheiros não problema nenhum. Eu só tenho uma sugestão para fazer, que assim, eu achei bastante interessante a ideia do manifesto, e seria bastante interessante, até para a gente poder mandar, como um recado mesmo para as bases, uma manifestação pública, de preferência no plenário, do deputado falando sobre isso. Não só lendo o manifesto que será feito, mas contando essa mobilização. Tanto a mobilização que começa no movimento de policiais de base, a recepção pelo deputado Raul Marcelo e agora os demais encaminhamentos feitos pelo mandato do deputado Gianazzi. Por quê? Porque, como a Sol acabou de falar, e isso, infelizmente, mas é verdade, é isso que acontece, para a gente conseguir conversar com a base, dialogar com a base,
a gente precisa sinalizar que existe realmente a intenção de dar espaço para essa base, e não apenas falar em nome dela, e tampouco tentar solucionar problemas que sequer são conhecidos por aqueles que não estão nessa condição de trabalhador das bases das polícias, do sistema penitenciário. Então eu acho que seria muito interessante e que fosse feito com a maior urgência possível, porque eu acho que é uma questão que a gente precisa trabalhar com muita celeridade, que fosse feita uma manifestação, talvez pelo deputado apenas pelo mandato dele ou pela liderança do PSOL, para que isso sinalizasse para a base a intenção de trabalhar em defesa desses interesses da base, dos policiais, do sistema penitenciário, e que isso fosse feito, né, de uma forma pública e que sinalizasse que não é apenas alguém falando em nome dos policiais, e sim chamando os policiais para esse debate. Acho que sim, acho que faz todo sentido a gente organizar uma fala de plenário, uma fala de tribuna para isso. Eu acho que, inclusive, a gente tem um instrumento de publicar ele no Diário Oficial, a partir da fala na tribuna. Então, a gente pode organizar uma fala na tribuna em torno do manifesto e pedir a publicação do manifesto no Diário Oficial para que fique registrado a manifestação. Eu acho que, na questão da celeridade, a coisa que a gente mais precisa é que o manifesto seja escrito. Acho que isso fica um pouquinho mais a cargo de vocês, mas já, ele está fazendo a mão agora. Eu vi ali de caneta, ele já vai sair em uns 15 minutos. Antes de fechar a audiência, ele já tem ele pronto. E tendo o manifesto, eu organizo essa aí. Acho que em uma semana, mais ou menos, a gente consegue um espaço. Já foi mais fácil. A tribuna já foi menos disputada aqui nessa casa. Mas ainda a gente consegue cavar esse espaço aí, sim. Acho que então é isso, gente. Acho que vamos encerrar a audiência por aqui. Muito obrigado a todos pela presença nessa noite. A gente sabe como é difícil chegar na Assembleia. Vamos manter essa discussão de pé e levando para frente para conseguir mudar um pouquinho a situação que a gente se encontra. Obrigado.